Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o BMC Market, estamos ao vivo aqui trazendo os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa terça-feira, um dia em que a Bolsa chegou aos 123 mil pontos. Sim, 123.009 pontos, tocou o Ibovespa ao longo do pregão dessa terça-feira, com ímpeto de Vale, ímpeto de Petrobras, também com o otimismo dos investidores por conta de um cenário de queda na inflação divulgado pelo IPCA 15 mais cedo, e nesse movimento de apetite ao risco, de otimismo dos investidores, o Ibovespa chegou aos 123 mil pontos. Acabou não sustentando, perdeu um pouco do fôlego, mesmo assim opera em alta de 0,67%, sustentando 122.140 pontos neste momento. Esse é o cenário, expectativa dos investidores em relação a um cenário mais deflacionário, um cenário onde o IPCA 15 mostrou aquela queda de 0,07 ponto. Mas o que acontece dentro, do IPCA? A gente viu os núcleos cedendo um pouquinho, inflação de serviços cedendo também, o que acaba contribuindo com uma visão de que o Banco Central brasileiro pode começar o ciclo de afrouxamento monetário num ritmo um pouco mais acelerado. Muitas casas já começam a precificar a queda de juros na semana que vem a partir de 0,5 ponto percentual, inclusive dizendo que já tem espaço para que o Banco Central caia esse juro em 0,5 ponto percentual, levando a taxa Selic a 13,25% ao ano. Claro que existem ainda muitas discussões, o Banco Central ainda vai fazer análise de conjuntura, claro que ainda tem a decisão da política monetária pelo Federal Reserve amanhã, na quinta-feira, do Banco Central Europeu, que pode também acabar impactando ou pelo menos tendo algum reflexo sobre a decisão do Banco Central brasileiro. Mas o fato é que a inflação pelo IPCA 15 veio um pouquinho melhor, inclusive, do que era esperado uma queda entre 0,01% e 0,03%, veio uma queda de 0,07%. Além disso, hoje, terça-feira, sim, tivemos a divulgação do Boletim Focus, com os atores do mercado projetando inflação menor para esse ano também, e isso pode trazer uma expectativa também maior para os investidores. Quem que a gente vê despontando, várias empresas um pouco mais sensíveis ao juro, empresas também sensíveis ao cenário global e internacional, principalmente a gente fala de mineração e siderurgia, que está num otimismo grande, não só hoje, mas ao longo dos últimos dias, com toda aquela possibilidade de mais estímulos pela China. Hoje isso acabou aumentando e se concretizando um pouco mais. Só a Vale já sobe mais de 3,6% no pregão de hoje. E quem achava que Vale aos R$ 63, R$ 64 poderia cair ainda mais, está tomando um calorzinho aí, porque já está no patamar dos R$ 72. Além disso, a gente tem no cenário internacional toda essa movimentação, a gente tem também um cenário de divulgação de balanços, muitas empresas trazendo perspectivas melhores do que os analistas têm comentado. Os analistas, inclusive, a gente tem comentado ao longo dos últimos resultados dessa temporada do segundo trimestre, que tem muito analista mais conservador, acreditando que as coisas não iam tão bem ao longo dessa temporada, mas ao longo das divulgações dos resultados das companhias, a gente percebe que muitos dos números das empresas estão vindo melhores, inclusive, do que o esperado. Aqui no Brasil, a gente vai seguindo com a temporada. Hoje à noite, depois do fechamento do pregão, tem resultado e aí as coisas começam a se intensificar também nessa perspectiva, de que talvez os resultados, alguns deles, possam vir até melhores do que o esperado. Claro que nesse cenário também a gente tem a confiança do consumidor interessante, uma melhora no ambiente de confiança do consumidor, divulgado mais cedo pela Fundação Getúlio Vargas, e claro, desde 2019 que não se tinha uma confiança do consumidor tão grande assim como a divulgada hoje.
Então, talvez, né, essa melhora no ambiente, melhora nas perspectivas, melhora no otimismo das pessoas e dos consumidores possa se traduzir num melhor ambiente econômico daqui um pouquinho mais para frente. Além disso, também tem uma informação que tem pesado bastante nos ativos dos grandes bancos, né? Quando a gente fala da proposta do Ministério da Fazenda, do governo federal, de acabar simplesmente com o juro sobre capital próprio. A gente viu essa movimentação sobre os bancos que costumam, né, distribuir muitos dos seus lucros, muitos dos seus resultados por meio desse expediente do juro sobre capital próprio. E hoje, mais um dia um pouco mais pesado aí para os bancos, né? Num dia de grande otimismo em tantos outros setores, os bancos seguem caindo. Santander, que lidera as perdas, com 1,46%. Bradesco cai 1%, Itaú cai 0,15%, 0,10%. Não é uma perda tão aprofundada, mas segue esse ambiente um pouco mais hostil para os bancos. Esse é o cenário, esses são os assuntos e muitos outros, obviamente, que a gente vai tratar por aqui, mas esses são os destaques, os highlights que estão movimentando o mercado financeiro e a gente vai repercutir aqui com o nosso time que já está muito bem preparado nessa terça-feira para os comentários de hoje. Alexandre Cabral, Marcos Saravalli, muito boa tarde para vocês. E aí, Saravalli, muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Cabral. Boa tarde, beleza? Tudo em ordem. Graças a Deus. Maravilha. Hoje o Ibovespa sustenta alta, chegamos aos 123 mil pontos, hein, Saravalli? Quem diria? Num passado recente, quem olha no retrovisor e vê a Bolsa chegando lá nos seus 96, 97 mil pontos em março desse ano, quem projetaria que já chegaríamos aos 123 mil pontos no exato dia 25 de julho? Hoje vai ser conhecido como o dia do quem diria, né? Talvez quem diria, Petro voltando rapidamente acima dos 30, Vale sustentando os 70, Ibovespa buscando 123, Itaúsa, até Itaúsa. Itaúsa é rocha, mano. 2%. Itaúsa voltando para R$10. Aí já é ponto que não tem o CNPI, mas pode ser ponto de se desfazer, porque ela dali, ela empaca, mano. Nos R$10? Repara o gráfico dela, ela empaca, teve um ou dois momentos de 12, 13, mas ela gosta de dar uma empacadinha. Vamos fazer ali, ao contrário, se voltar para os 8, enche a mão, então. Eu só tenho ela abaixo de 8. Todas as minhas compras. É mito ou é verdade que Itaúsa você compra 7,8, vende 10,11? É esse o movimento? É uma coisa que eu dou na aula de opções, meu curso de opções, que eu falei, se Itaúsa tivesse liquidez, era eternamente você montar uma estratégia com call de 8 com 8,5, 8 com 9. Porque ela trabalha muito ali. Então, você, se ficar ali, você ganha igual em qualquer valor. Então, se der 8,10, 8,40, 8,50, 8,90, você ganha o mesmo valor em qualquer coisa, que é o Condor, né? Porque ela adora. Em algum momento, ela passa entre 8 com 9, mano. Então, pô, sim, ela adora lateralizar. Esse 10 eu tô achando até estranho. Não fala isso. Eu tenho ação e tô assim, abismado. Tá 10, maluco. Todo mundo comemorando. Que isso, rapaz? Assim, eu tô comemorando com o pé atrás, sabe? A alegria de pobre dura pouco, muita não sei o que, pobre desconfia, como é que é? Muita... esmola, né? Muita esmola, pobre desconfia pro santo. Então, pô, eu tenho Itaúsa, mas também... Eu olho assim, caramba, maluco, 10. Repara aí, ó, se você for ver, ó, ela ficou colada a 10 em abril de 21, que deu 10,07, deve ter dado. Novembro de 20, 9,90. Aí trabalhou entre 9,98 e 10,05 entre agosto e fevereiro de 20. Ela lateralizou ali. Então eu tô, assim, tentador para sair. Se tivesse liquidez boa e opção, essa sair, vender put e comprar uma trava de alta. Fazer um ciclo. Se cair, eu garanto ela na put. Se disparar, eu pego ela na trava de alta. Eu tô tentador assim, sabe? Eu tô achando muito alto, maluco. Olha o gráfico. Põe o gráfico aí, fecha bem ela. Pra você ver como é que é. Como é que é isso. Olha anos dela. No range ali, né? É? Tá naquele caixote. Ela tem um caixote gigante entre 7,95 e 8,5 de anos. Cabral, mas assim como você, eu também não tenho CNPI. Então vamos perguntar para quem tem se é mito ou se é verdade do mercado essa estratégia. Brincadeira, Saravalli. Não vou fazer provocação
3 minutos de programa, eu não vou ficar fazendo essas provocações com você. Não, mas eu tô vendo muita gente, assim, vamos batizar hoje o dia do quem diria. E hoje muita gente nas redes sociais falando desses R$10 da Itaúsa. Fazia muito tempo e fica psicológico, né? Pode ser que não tenha nada a ver, porque no caminho você tem dividendos, você tem outras coisas. Mas fica psicológico desses R$10, assim como o 30 da Petrobras e outras ações. Mas muita gente comemorando a Itaúsa. Se eu, até Felipe, já antecipando aqui o tema, se eu fosse olhar um pouquinho da Itaúsa, olhando para Itaú, particularmente, lembrando, Itaúsa Barroad, tem outras empresas. Mas como eu estou otimista e acho que o Itaú pode surpreender positivamente, acho que talvez a gente se escolhe após resultados desses R$10, tudo mais constante. Então, se fosse fazer uma aposta de curto prazo aqui, temos argumentos. Não estou falando de valuation, estou falando aqui de argumentos que poderiam levar a sustentar a Itaúsa para cima desses R$10 por um período maior. Maior, eu digo até fechamento da temporada de balanço, estou falando até o dia 15 de agosto. Né? E Itaú, acho que a gente pode ter surpresa positiva, que acaba impulsionando também a Itaúsa. Né? Vamos ver se sustenta. Né? Se vira essa resistência e vira o piso da Itaúsa daqui para frente. Tomara, o Cabral vai ficar feliz. Ô Saravalli e Cabral, aproveita que a gente falou de Itaúsa. A Itaúsa é conhecida pagadora de dividendos. Agora, se é alto, se é baixo, se é muito, se é pouco, é uma outra história. Mas é uma pagadora de proventos por meio de juros sobre capital próprio. E tem essa história, essa proposta do governo de, no ano que vem, acabar com essa instituição de juros sobre capital próprio, que, inclusive, ontem teve impacto nos bancos. Hoje, os bancos também estão sofrendo um pouquinho, né? Um pouco menos do que ontem, mas estão sofrendo por conta disso. Itaúsa também seria impactada pelo fim do juro sobre capital próprio. Qual a extensão disso, Saravalli? Quando a gente fala, acabou o juro sobre capital próprio, a empresa agora vai ter que, para distribuir seus proventos, tudo por meio de dividendos, que coloca na contabilidade como um lucro, é tributado. Isso diminui o ímpeto pela distribuição ou, como tudo aqui no Brasil, a gente vai arrumar um jeito? Bom, agora, semana passada a gente estava fazendo inimizades, mas era a distância, né? Agora a inimizade pode estar aqui ao meu lado, né? Aqui na bancada. Mas não falando de números, porque até, como você falou, assim, se pegar dividend yield e pelo preço da ação, Itaúsa até projetado até pode embutir um dividend yield maior do que o próprio Itaú. Mas de novo, vamos antecipar vários Cs aqui, né? Vem o C de acabar com juros sobre capital. A gente viu ontem, né, muito isso. Eu tendo a olhar que o mercado tende a penalizar talvez muito mais Itaúsa do que o Itaú. Então, por isso que eu volto a dizer, eu prefiro ainda muito mais Itaú do que a Itaúsa. Por quê? Basicamente porque a Itaúsa ela sobrevive de dividendos dos outros, das investidas. Então, o mercado vai começar a fazer conta para dizer, pô, então se o dividendo em algum momento do Itaú pode ser menor, da Itaúsa será que vai ser impactado ainda num montante maior? Ou seja, vai ser mais penalizado ainda? Então, acho que essa preocupação em relação a dividendos cabe a todas as empresas, o JCP cabe a todas as empresas, não só bancos, mas a percepção de quem sobrevive de dividendos é muito mais Itaúsa. Então, eu tenho essa percepção que talvez no curto prazo, a hora que realmente se confirmar esse debate, se aproximar mais, talvez as ações da Itaúsa podem ficar mais voláteis mesmo do que o Itaú. Então, e uma questão, lógico, que matemática, para saber se vai ser melhor ou não. Deixa eu fazer uma... Desculpa. A inimizade que começou agora. Não, eu quero fazer uma bola de cristal. Não sei se foi Valor ou Estadão, desse meu período aí de férias, que tem algumas empresas que o mercado está namorando a empresa e a empresa namorando as casas de tradição de IPO para fazer IPO. Entre elas, o grupo que comprou a SEDAI no Rio. Eu vou pronunciar como se escreve, pode me corrigir totalmente como é que é a palavra certa, a Aegea. Aegea. E ela é um braço grande dentro da Itaúsa. Se ela sair, isso é bom para a Itaúsa? Saiu a IPO? Se saiu a IPO dela, porque ela sai do grupo, sim. Né? Ela sai ou ela vira continuar apartada? O que tua experiência diz de grupo Itaú para isso? Se ela fizer IPO, Itaúsa vende tudo, sai, desaparece, ou ela continua ainda sócia e eu continuo sócio por fora, se eu quiser comprar a empresa Aegea, né? Como que é? Aegea. Entendeu minha dúvida? Ela está toda dentro do Itaúsa. Não, vai fazer, se ela fizer IPO, ela sai total da Itaúsa ou fica um pedaço lá? Provavelmente eles fazem um jeito de manter o controle, assim como o Itaú é hoje.
Então eles vão ter um controle. Mas ele podia fazer açaí e pão de açúcar, né? É da hold, mas é separado. Mas não, provavelmente eles vão vender só um pedaço. Vai ser, eu acho que pode ser um catalisador aí sim, importante para os acionistas de Itaúsa. Porque usualmente, de novo, como a Itaúsa sobrevive, pensar na cabeça da família, de dividendos, né? Então eles vão receber esse caixa, vamos supor que seja, sei lá, tudo secundário, vão pegar, vão distribuir para todo acionista de Itaúsa. Então pode vir um caminhão de dinheiro desse IPO. É lógico que a EGE tem investimento para caramba para fazer e uma parte, provavelmente 100% ou a maior parte vai ser primária. Mas se vier qualquer secundário, a Itaúsa não vai pensar duas vezes, ela vai apertar o botão e vai distribuir para todo mundo o IPO. Mas provavelmente ela vai vender 30%, uma participação, e vai continuar como controle. A única coisa que eu não gosto dentro de Itaúsa é alpargatas. Eu não acho empresa nada demais, mano. Chinela Havaiana 70 conto, tá de brincadeira comigo, mano. Aqui no Brasil, lá fora. Pô, minha esposa achou numa loja no Vietnã, meu irmão. Carão. No Vietnã, uma loja só de Havaiana. Ela falou, não acredito nisso, meu. Não acredito. Eu falei, ela falou, porra, não acredito, tirar até a foto, vou até mandar pra vocês aqui. Só de Havaiana. Então, a única coisa que eu não alpargata. Então, resumindo a minha opinião de investidor, não mega analista. Eu tô quase saindo de Itaúsa. Era isso que eu ia te falar, Cabral. Você, como investidor, pensando na cabeça do investidor, não estou nem falando o nome de empresa especificamente. Cabeça de investidor, você olha o fim do juro sobre capital próprio, isso impacta numa tomada de decisão do investidor? Ou segue o jogo? Segue o jogo. Segue o jogo. Eu acho que não muda a minha vida. É mais do outro lado do balcão que as coisas mudam, é mais do lado da empresa. Como que ela vai... você é tributado, ok, 15, mas não deixe de investir por causa de uma tributação de dividendos, não. Fundo imobiliário é outra história. Agora, ações... Qual a história do FII? Porque o fundo imobiliário, o charme dele da distribuição é principalmente a parte de renda fixa, né? É obrigado a distribuir também. E é renda fixa. Aqui não. Aqui você está comprando que vai melhorar o Alpargatas, que CCR vai bombar na Nova Dutra, na sei lá onde mais temos CCR, que a SEDAI vai resolver todo o problema no Rio. Então você compra uma sociedade. Fundo imobiliário, você compra uma sociedade, mas é uma sociedade mais empacada, né? Não é... Primeiro, você não é sócio. E segundo, é mais empacado. Você não quer que... Você ganha dinheiro com o aluguel da loja do shopping, não se o shopping ficar infinito. Quem vai ganhar shopping infinito vai ser a ação Iguatemi, Multiplan e etc. Então, o fundo imobiliário ele nasceu para ser o elo perdido entre renda fixa e o passo de ações na minha cabeça. Já Itaúsa, o objetivo dela é ações, então se tributar, segue a vida. Agora, o fundo imobiliário vai incomodar pra caramba. Vai incomodar muita gente. Inclusive nós que temos fundo imobiliário, né? Aí eu não sei se a legislação pode criar exceção. Entendeu minha dúvida? Todo mundo é tributado dividendos juros sobre capital próprio, com exceção de fundo de investimento imobiliário e seus parentes, Fiagro e etc. Não sei, eu acho que pode, eu acho que isso não é problema, mas... O que eu acho que é antecipado, até vi alguns relatórios, Felipe, de algumas corretoras, para a memória, acho que a XP fez uma simulação do que seria a inexistência do JCP, né? Mas simplesmente eles pegam o valuation, eles retiram aquele benefício fiscal, que acaba sendo benefício fiscal, e impacta o lucro, impacta a projeção de dividendos, enfim, e o valuation nos bancos. Então eles fizeram um impacto muito negativo. E acho que a realidade vai ser muito diferente dessa sensibilidade. Simplesmente tirar um benefício fiscal. Imagina assim, uma empresa, vou exagerar aqui, tá? Mas tem a Dias Branco, por exemplo. A Dias Branco ela sobrevive praticamente, uma parte grande ali do EBITDA é benefício fiscal. Então você pega a sensibilidade, você tira um benefício fiscal, você tem um preço muito menor. Então acho que esse estudo da XP, eu não entrei em detalhes, mas eles simplesmente pegaram a existência do JCP e falaram assim, a partir de amanhã não tem, vamos fazer uma sensibilidade? Vamos. Você tira o lucro, uma parte muito grande do lucro, uma parte muito grande do valuation. E não vai ser isso que vai acontecer. Provavelmente vai ter uma contrapartida, né? A ideia do Paulo Guedes original era essa, né? Não sei como é que vai ser agora. Então, é basicamente tirar um pouquinho da empresa, jogar para o acionista, enfim. Mas, assim, talvez o valuation das empresas, dos bancos, nem sejam impactados no fim do dia. Então, toma cuidado com muito. Por exemplo, ontem eu achei que o mercado exagerou, porque simplesmente arrancou o JCP, que é um benefício fiscal, né, que você tem, e fala, a partir de determinado momento não vai existir mais, então eu tinha que tirar 10% do valor de mercado da empresa, 15, 20, 30. É um exagero, provavelmente. E banco, a gente sabe que banco, se ele não tiver uma contrapartida, ele vai dar um jeito de achar alguém que paga essa conta, né? Então, é um pouco de exagero.
Mas eu penso muito no psicológico. O psicológico no sentido assim, pô, empresas que vivem dividendos, Itaúsa. Agora é uma conta relativamente fácil, Cabral, vou trazer para você nessa semana. É legal essa conta, né? Se a EGEA for fazer uma simulação de quanto vai ser vendido e quanto pode virar se transformar em dividendos. Estamos sendo super especulativo aqui, né? Especulando cenários, né? Mas é um cenário possível, pegar uma parte da EGEA, transforma em secundária e distribui para acionista Itaúsa. Até mesmo para facilitar quem quer investir em saneamento, né? Que você hoje investe nela através de Itaúsa, só que o principal Itaúsa é Itaú, não é ela. Ela é um pedacinho lá. Então aquele papo, empresa de saneamento, você tem uma mega empresa de saneamento no Rio que não tem isso em bolsa. Não tem capital aberto. Teve uma oferta agora, recente, de debênture da EGEA. Gigante, assim, coisa bilionária. E fora que é saneamento, mas também tá indo para outro infraestrutura, né? A EGEA está crescendo, né, a operação dela também, participando de leilões, não é só o saneamento. É interessante o case dessa empresa. Eu só espero que a EGEA tenha chamado o cara da Light antes para fazer o almoço antes de comprar o leilão. Para entender que Rio de Janeiro é diferente. Mano. Eu sou carioca, mas eu assumo. Rio de Janeiro, o negócio lá é diferente. Espero que tenha chamado Light. Vamos passar um final de semana no hotel? Me conta aí a realidade do dia a dia. Região A não adianta entrar aqui, não volta nem carro. Região B, volta o cara todo arrebentado, mas volta o carro. Região C, você pode ir lá cobrar que não tem problema. Região D, tudo de paz. Região E, o nome do bairro é Gato, porque todo mundo faz gato. Então, espero que a EGEA tenha conversado com a Light para aprender com o erro da Light. Que nem erro da Light, o próprio do... Meu Deus do céu, o principal sócio antes do Tanuri assumir, os irmãos do cara do juiz, meu Deus. Ronaldo César Coelho. O Ronaldo César Coelho falava que o problema da Light não era gestão, era a polícia. Porque, tem certa região do Rio, maluco, que o cara da Light, mas vai lá, ele perde o emprego, mas não entra. Seguimos aqui, depois de um relato dado cultural pessoal e desabafo que é tenso. Quem é carioca sabe o que eu estou falando. Cabral, Fale. A pergunta para você e para o Marcos Saravalli é: vocês estão confiantes aí num cenário otimista mais para frente? Porque a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o índice de confiança do consumidor atingiu o maior patamar desde janeiro de 2019, 94,8 pontos em julho. Esse otimismo das famílias aí aumentou pelo terceiro mês consecutivo. Que cenário é esse que está se desenhando à frente e que parece que as pessoas estão um pouco mais otimistas? É inadimplência que está melhorando, as pessoas estão tendo mais dinheiro no bolso, está tendo mais emprego, está tendo mais capacidade de gerir suas finanças. O que vocês avaliam a respeito desses dados de confiança do consumidor? Vamos lá, Saravalli, pode começar contigo. Bom, até a gente falou aqui semana passada um termo bem economês, que é o famoso propensão marginal a consumir. Né? O brasileiro ele tem uma chance de consumir, uma vontade de consumir muito grande. Então, esse índice de confiança, lembrando que ele tem uma abertura de 2 indicadores, né, mas uma é a situação atual. E a situação atual está melhorando, mas muito lentamente. A percepção, né, de situação atual, no sentido assim, como é que é a percepção de situação atual? Pô, você, né, que está numa empresa, você teve aumento de salário? Né, você tem expectativa de aumento de salário? Né, como é que está a sua mudança? Ela não está piorando, isso é bom, uma boa notícia, né, mas está melhorando muito lentamente. Agora, quando a gente fala das expectativas, né, que são 2 índices, né, que compõem esse índice de confiança, a expectativa está melhorando muito. Então, assim, qual é a expectativa da sua brasileira daqui a 6 meses? Você tem a chance de ter algum aumento de salário, alguma promoção? Né? A sua cesta básica, né, o seu consumo, ele vai ter aumento de preço ou pode ter até alguma redução? Então, tem vários efeitos, mas acho que tem um efeito importante da inflação, como a gente até viu hoje, pela manhã. Então, aquela percepção de que os preços estão aumentando muito, muito rápido, acho que estão ficando para trás, isso é bom. Então, está se traduzindo em confiança. Mas também tem outros efeitos pontuais, no caso do desenrola. Né? O que é o desenrola? O brasileiro, da noite para o dia, estava classificado como inadimplente, ali uma dívida, um exemplo, com R$100. Essa dívida existe ainda, mas deixou essa classificação de inadimplência.
Então eu não sou mais inadimplente, eu posso voltar a tomar crédito, fazer uma viagem, fazer um consumo, trocar uma linha branca, um liquidificador, uma geladeira. Então tudo isso está se traduzindo. Isso é muito bom, mas a gente vê que é uma aceleração no índice de confiança, sobretudo aqui nessas últimas 2 leituras, particularmente. Então, a gente não viu ainda em outros índices, né? Índice do empresário, outras confianças. Mas, particularmente, do consumidor é muito bom. De novo, está ficando mais confiante, né? Que vamos ter emprego, ou seja, reduz a percepção de que vai perder o emprego, né? Isso é bom, a situação atual. Mas pode ser um aumento de salário, uma promoção ou trocar de emprego daqui a 6 meses. Sobra a conta, né, no final do mês, tem menos dívida, menos inflação. E agora também esses programas, o programa pontual particularmente desenrola. Então, acho que é uma soma de fatores, mas é muito bom esse indicador. E, de novo, ele é muito online, né? Você faz o desenrola, o brasileiro já sai para consumir. A gente já vai começar a ver esse impacto no consumo, com certeza, né? Esse efeito. Então, muito bom. Eu fiquei muito animado com esse... Falei, 2 boas notícias hoje, né? Começando o dia pela manhã. Alexandre Cabral. E para botar lenha nessa fogueira... Vamos botar uma lenha aí. Compartilha a minha tela aí, por favor, Alexandre. Índice de confiança do consumidor por faixa de renda. Eu nunca tinha reparado esse detalhe, tá? Eu acompanho esse número assim por alto tem um tempo, mas eu nunca tinha visto essa tabela. Quem ganha até R$ 2.100, quer dizer, um salário mínimo e 40%, 0,3, 4 salários mínimos, o índice de confiança piorou. Saiu de 89,1 para 88,9. Quer dizer, piorou marginalmente, né? 0,2 é a amostra, né? Em vez de entrevistar João, entrevistou Maria, numa amostra de 100, ela inverteu a opinião dela, caiu. E todas as demais subiram. Quem ganha de 2.100 e 1 centavo a 4.800 subiu. Quem ganha de 4.800 a 9.600 subiu. E quem ganha famílias, tá? Então aqui não é só uma pessoa. Pergunta a família do Felipe, a minha família, a família do Saravale. Quem ganha por mês acima de 9.600 saiu de 97 para 99. Detalhe, quem ganha acima de 9.600 não tem um número tão bom desde janeiro de 14. Aí vai aquele problema. É o consumidor não olhando para o lado político e olhando para o seu bolso. Então, aquele papo, eu olho porque eu estou sentindo na realidade, independente de quem eu ter votado. Porque se você falar desde janeiro de 14, ele anulou um pedacinho de Dilma, anulou Temer e anulou Bolsonaro em relação ao otimismo para o seu futuro. Quer dizer, otimismo em geral, o presente e o futuro. Esse dado não saiu aberto. Então, você acha, Saravale, que o mercado, independente de estar olhando o lado político, o mercado não, as famílias estão olhando para o bolso? Não. Que é o maior número desde 14, para quem ganha acima de 9.600, que teoricamente seria eleitor do Bolsonaro. Eu acho que o brasileiro é muito, muito, muito sensível a bolsa, né? A renda. Sobrar consumo. E aí acho que eu estou usando muito essa palavra também, Felipe. Ouso a dizer, mas ele vai ter impacto automático, o governo também sabe muito disso, na popularidade do atual governo. Quem é um dos maiores cabos eleitorais para vocês de Lula hoje? Roberto Campos Neto. O cara vai entregar a inflação para eles daqui a 2 anos a 3, ó, toma. Pô, independente de ter começado isso em 21, vale quando é o filho, que nem a história do diesel. Quem foi para a Rússia que o pessoal criticou bater em Bolsonaro, independente de política, fato, de bater em Bolsonaro que nem o louco que ele mandou Tereza. Tereza, vai na Rússia, vai no Canadá e arruma diesel pra gente. Arrumou. Quando está sendo efeito do diesel? Agora em junho. Então aquele papo, como o governo Bolsonaro herdou coisas boas do governo Temer, como o governo B herdou coisas boas do anterior, isso é natural. A economia não muda de um domingo para segunda-feira. Domingo era Suíça, segunda-feira é Congo. Nem isso. Como se domingo não é Congo, nem segunda é Suíça. Então, esses herdais que eu acho que pode ajudar Lula pra caramba. Então, para mim, hoje o maior cabo eleitoral dele está sendo Roberto Campos Neto sem saber, ou sabendo, que o cara está zerando a inflação, né?
ou sabendo, e com certeza sabendo, porque é o trabalho dele também, né? Não, dele Lula sabendo que ele é o cabo, entendeu? É o trabalho dele, tem que colocar a inflação na meta. Então, por mais que toma pedrada, né? Então, fazendo. o que essa pesquisa está me dizendo? Somente essa fotografia não quer dizer que vai virar filme, que em julho vai ser assim, que agosto vai ser assim, que setembro vai ser assim. Que a família olha o lado econômico dependente do lado político em várias decisões. Uma delas, para mim, está sendo essa. Quem tem maior poder aquisitivo está no melhor número em 9 anos. Fechou, então, senhor Alexandre Cabral, senhor Marcos Saravalli, mais um tema debatido aqui. E daqui a pouquinho a gente vai expandir um pouco mais toda essa conversa e também os principais indicadores que saíram nessa terça-feira. Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, continue com a gente. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos. Já chamar a nossa convidada, Ariane Benedito, economista RI da Ash Capital, aqui conosco. Muito boa tarde, Ariane, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso BMC Market. Boa tarde, Felipe, Cabral, Marcos, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Ariane, quero repercutir um pouco contigo os dados do IPCA 15 que saíram mais cedo, inclusive trazendo uma perspectiva um pouco melhor do que o projetado pelo mercado, aquela queda de 0,07. Olhando para os números, né, não só o dado cheio do IPCA 15, mas também a relação dessa queda de inflação de serviço, quais as constatações que você pôde fazer a partir desse dado que saiu hoje? Talvez a gente tenha uma queda de juros um pouco mais elevada pelo Banco Central na semana que vem, talvez o Banco Central tenha aberto uma porta um pouco maior para esse início do ciclo de corte com esse dado de hoje? Felipe, eu acho que é um pouco cedo para a gente afirmar que a magnitude do corte mudou, né? Claro que o mercado ele tende a antecipar o que pode vir, precificar antes para depois dar uma nova precificação no ativo no fato, né? Parece que o mercado esqueceu das palavras colocadas de forma repetitiva nos últimos documentos do Banco Central, né? Que prova que o Banco Central não tem a menor pressa de começar o ciclo de cortes, quem dirá fazer uma magnitude muito ampla de política expansionista nesse início, né? Obviamente, o IPCA, o resultado do IPCA 15, ele ajuda com a outra parcela da inflação que o Banco Central precisa
para dar início mais consistente nesse início de cortes, né? Obviamente, a curva levou ali para um consenso de 0,50 pontos pips para essa reunião do dia 1º e dia 2 de agosto, mas eu não acho que está remota a probabilidade do Banco Central começar bem devagar, de primeiro momento, a despeito não só de inflação, mas de outros vetores de impacto que a gente tem, como o fiscal, na expectativa, né? A gente tem, na sequência, a volta do recesso, e isso pode ter impacto, uma possível desancoragem se a gente tiver algo debatido fora do que está previsto. Olá, tudo bem? Eu tenho um cachorro, o nome dele é Bob. Se Roberto Campos Neto tiver um cachorro, o nome é Parcimônia. Só pode que tudo é parcimônia pro maluco. Ó, só um detalhe curioso, eu fiz agora a curva aqui ao vivo. Se a gente considerar meio de queda em agosto, no dia 1º e 2 de agosto, é isso? 1º e 2, daria meio em setembro, meio em novembro e meio em dezembro. Aí encaixa certinho com o de janeiro. Então seriam 4 quedas de meio que fechariam o ano a 11,75. Só um dado cultural aí para o debate. Você acha que existe a possibilidade, falando em juros, dele escalar esses juros? Como assim? Deu 25. Aí vi que melhorou, aí vou para meio. Aí vi que melhorou, mantenho 1,5, depois vou para um 0,75. Ou ele pode ficar que nem o Festival da Alta, que foi um festival de, acho que 1,5 ou 1,75 de alta, eu não lembro agora, e ele pegar o número e usar isso por várias reuniões seguidas. Ou ele pode aumentar o tombo no decorrer dos meses. Cabral, eu acho que a probabilidade maior é dele fazer de forma escalonada, né? Já não é comum o Banco Central brasileiro fazer qualquer tipo de reajuste, seja de alta, seja de corte, de 0,25. O padrão é sempre, historicamente, a partir dos 50, porque é a magnitude de juros que a nossa economia pede, a conjuntura brasileira pede, né? Então, essa mudança do diálogo, de parcimônia e paciência, até alertou os economistas que talvez o Banco Central trouxesse uma mudança de postura para a política monetária do cenário brasileiro, né? Então já é uma surpresa, já é uma novidade 0,25. Acho que com os riscos que a gente tem na ponta, como eu citei aqui, né, pós-Copom, acho que o Banco Central ele vai ser mais cauteloso, né, que é outra palavra também que eles usam bastante para descrever a atividade do Banco Central desde então, e se colocar 0,25, e se a gente não tiver muita desancoragem para a curva, se essa curva não voltar a abrir a despeito dos adventos que vem a acontecer com a tratativa do fiscal no retorno, o Banco Central tem espaço para ir de acordo com os padrões, 0,50, se a inflação continuar comportada até o final do ano, fazendo esse carrego estatístico de deflação para conta para dentro de 2024, aumentar essa magnitude para 1%, como foi, como você mesmo disse, lá no período de 2019, 2020, né? E mantendo essa magnitude um pouco mais alta. Mas eu acho que ele vai começar com muito cuidado para ir sentindo, para não ter que dar o famoso cavalo de pau, né? Começar muito alto e depois ter que ir diminuindo, porque isso também causa uma abertura da curva. Acho que o Banco Central ele vem com uma personalidade, um perfil um pouco mais cuidadoso dessa vez. Ari, boa tarde. O Felipe me proibiu aqui de mudar de tema, mas eu vou tentar manter aqui o tema. Mas a pergunta que até tem virado muito assunto nas redes sociais também é como fica a Petrobras dentro desse cenário que a gente está vendo, até a defasagem, a Bicom, a gente está vendo esse descasamento tão grande, acho que fazia tanto tempo que a gente não via um descasamento. E afinal, qual que é a responsabilidade, o que a Petrobras pode decidir agora nesse cenário? Porque também ela não vai aumentar agora o preço da gasolina, até está vendo o Brent já chegando a $83, e uma semana antes do Copom, né? Imagina o Roberto Campos recebendo essa notícia e falando, a Petrobras não está me ajudando, enfim. Como é que fica essa notícia, né, em relação ao que fazer
hoje, né, a pergunta é, o que fazer hoje um CEO, um presidente, quem toma a decisão da Petrobras? Também não faz sentido nenhum a gente ter mais uma defasagem, mais uma redução do preço de gasolina, mas a gente está vendo todos os dias que a defasagem só aumenta em relação aos preços internacionais, né? Pois é, Marcos, ficando um pouquinho mais do setorial para a sua pergunta, né? Acho que avaliando ali a cabeça pensante, observando os diálogos que vêm do governo, talvez, não acredito que a gente tenha, obviamente, a retomada de preços, né? Acho que existe essa política de condução e intenção da Petrobras, não acompanhar o mercado economicamente falando. A minha postura, eu acredito que é um erro, né? Eu acho que o preço ele deve ser ajustado e não forçado a mercado, que isso pode trazer um prejuízo maior para a companhia, né? De médio e longo prazo. Tá funcionando no curto prazo para a inflação? Tá. Estamos colhendo bons frutos disso? Estamos. É sustentável? Acho que não. Acho que deveria ser repensado e a empresa deveria voltar a cogitar o ajuste a mercado. Eu acho que tem mais eficiência econômica, tanto para setor, para mercado e até mesmo para os investidores em si, que vão começar a cobrar da companhia essa postura de maior responsabilidade advindo de política de preços, né? Agora, também afirmar que não vamos ter mais reajuste no sentido de corte, eu não sei se eu coloco tanta confiança nisso não, porque acho que ninguém imaginava que a Petrobras ia com tanto afinco assim nesses reajustes como foi feito até agora, né? E como no Brasil até o passado é incerto, acho que contar com essa possibilidade é contar com muita incerteza. Ariane, eu estava até dando uma olhada aqui, né, falando da Petrobras, porque tem toda essa questão, né, envolvendo as commodities, e aí voltando um pouquinho para o tema original, já que o Marco quis dar uma desvirtuada. Assim, o Banco Central leva muito em consideração, né? Então, o real, né, em relação ao dólar, o real está forte, a commodity está praticamente contida ali, né? Não teve disparo de nenhuma parte. Deflação, alimentos ok ali, né? Mais baixo, expectativa de inflação melhor também. Inclusive, a gente viu até no Boletim Focus hoje essa expectativa que caiu, estava 6% recentemente, em algumas semanas, 8, 10 semanas, praticamente 6%, agora já está 4,90%. Enfim, esse cenário todo, mesmo assim, ainda não colabora para uma sinalização um pouco mais forte do Banco Central. Eu sei que o cachorro do Cabral é o Bob e o do Roberto Campos Neto é o Parcimônia, mas levando em consideração todo o contexto, a gente não pode perceber uma sinalização, pelo menos, mais aprofundada? Então, Felipe, eu acho que, como o próprio Banco Central pontuou nas suas últimas comunicações, né, a gente tem que olhar para o horizonte relevante, né? O quanto que o hoje carrega para frente. Obviamente, estamos tendo surpresas positivas diante do cenário que o Banco Central colocou para a inflação, uma inflação mais baixa pelas projeções deles, até mesmo pela projeção do mercado em si, né? Está vindo melhor do que as expectativas. Isso corrobora para que a gente tenha para frente essa melhora de inflação. Mas o que o Banco Central olha hoje não é a inflação em si do número que está causando o número fechado também para frente, mas sim a expectativa, a outra parcela de juros, né? Que tanto ele vem dizendo que não está ajudando a ajustar para o que ele precisa para dar início de cortes e também para dar uma magnitude maior e mais rápida para os juros ficar para dentro do horizonte relevante abaixo de 2 dígitos, né? E o que ele está falando praticamente é da expectativa. E que essa expectativa ela não depende só de uma melhora da inflação, descer, de um câmbio menor, mas ela também depende de parcela de nível de atividade, ela também depende do vetor principal de volatilidade, que é o fiscal, né? Como curva de juros é prêmio, se a gente tiver uma casa arrumada, que é inflação mais baixa, um desaquecimento de atividade, né, que é o que também ajuda a inflação a desacelerar,
mas ainda a gente tem um nível de atividade bom, ou seja, também não muito preocupante, o que forçaria o Banco Central a dar uma atenção para isso. A gente está tendo números do exterior para cá ainda controlado, como você citou, o preço de commodities, né? Ou seja, né, a gente fica com foco muito interno e aquilo que pode, o único vetor que pode trazer uma cobrança de prêmio maior para a curva, que é a questão do fiscal, né? E que o Banco Central também explica que não tem um mecanismo, vale lembrar, né, o famoso memória curta do brasileiro, né? A gente esqueceu que o Banco Central veio avisando em diversos comunicados que a aprovação do arcabouço, o andamento de reformas não tem uma ligação mecânica em relação ao corte de juros, né? Mas ele tem um impacto de expectativa em si. Então, a gente precisa que o mercado se mostre apto a aderir o que vai ser votado, o andamento, que não faça esse deslocamento de abertura da curva em relação a prêmio, para que o Banco Central possa, olhando para o horizonte relevante e considerando expectativa, fazer uma política expansionista mais forte para a queda dos juros abaixo de 2 dígitos lá na frente, né? Então, tudo que a gente está vivendo agora, né, por mais que esteja vindo melhor do que a gente esperava essa deflação, ainda assim tem um peso pequeno em relação ao que o Banco Central está vendo para frente. E ainda há incertezas, né, como ele mesmo colocou. Mas que corrobora para que a gente possa ter um diálogo, uma comunicação melhor do Banco Central, com certeza sim, né? Até mesmo um guidance, talvez, de continuidade, ou como o Cabral mesmo falou, será que é 0,50, 1, ele vai permanecer ou não? Mas clareza no direcional. Agora, o número final, eu ainda tenho dúvidas em relação à última postura colocada pelo Banco Central. Perfeito. Ariane, ainda nesse sentido, pegando inclusive a conta que o Cabral fez ao vivo aqui da precificação na curva, que o mercado espera uma queda de 0,5 ponto percentual. A gente sabe que mercado é expectativa. Você acha que, de repente, se vier 0,25, em linha com o esperado e com o sinalizado pelo Banco Central, mas se o mercado está esperando meio e vier 0,25, você acha que pode haver uma correção, algum movimento de reajuste ali do Ibovespa aí de alguns setores por conta disso, porque o Banco Central não deu o que era esperado? Acho que momentâneo, acho que a gente deve ter um impacto, assim, em alguns dias, ou seja, curto prazo, né, realmente momentâneo, né, porque a conjuntura nos favorece, né, esse movimento de cautela também, de cumprimento, ou seja, um direcional alinhado, mostra que o Banco Central não está blefando, não está confundindo o mercado, não, ele está cumprindo com a comunicação que foi colocada. Eu vou usar o exemplo do próprio Fed, né? Todos os dirigentes vêm falando que o mercado está mais otimista que o próprio Banco Central. E quando acontece, a gente não vê um descolamento muito grande dessa curva, né? Porque o mercado já antecipou, já vai ajustando até a proximidade da reunião, e quando o fato acontece, a gente tem uma movimentação, uma volatilidade bem pequena para a curva de juros, né? Deve acontecer o mesmo com o Brasil. Até mais próxima ali, a gente ainda deve ver essa curva se ajustar, nesse sentido de 0,25 ou 0,50, talvez o mercado permaneça precificando o 0,50 até lá, ou seja, fazendo um fechamento maior, mas não deve se mostrar, não deve carregar se o Banco Central vier com 0,25, porque o que mais importa é o início do ciclo, né? Uma vez iniciado o ciclo, ele consegue derrubar essa expectativa para frente, sem dúvida, que o mercado já antecipou bastante, e o próprio setorial também, né? A gente já está vendo um respiro em setores correlacionados, que tem maior correlação com essa variável. E aí eu chamo a atenção novamente para esse vetor de volatilidade que é o fiscal, das últimas falas do Haddad em relação a juros sobre capital próprio, que deve ser pautado nas próximas partes ali da reforma tributária. Olha como isso derrubou alguns setores, né, o financeiro, por exemplo, e olha o quanto isso também traz de carrego para a curva e a gente teve alguns fechamentos mistos, né? A gente não teve todos os vencimentos ali
num sentido só, no sentido de queda, não, né? Então, uma movimentação mista para as curvas. E é isso que vai dar o maior peso depois da reunião. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trabalha numa asset, a curva dos papéis da NTNB, do pré, da B, então, tá fechando numa velocidade assim que eu tô em estado de choque. Você pega título no começo do ano que era 6,40, no leilão hoje saiu a 5,20. Então, na opinião da casa, eu não sei o quanto vocês operam o título público ou se é muito mais focado em ações, tá? Mas, de algum modo, você olha título público porque você olha valuation para poder calcular o médio e longo prazo. Esse fechamento pode estar exagerado ou vocês ainda acreditam mais? No caso aí das BIs, da papel indexado IPCA. A gente não opera papéis, nós somos uma casa de equities, né, nos dois fundos, tanto no fundo de ativismo quanto no fundo nosso Lombol e nosso FIA. A gente tem carteiras administradas e fundos exclusivos que a gente acompanha os papéis exatamente para alocação, né, para entender a hora de entrada, enfim, o papel que a gente pode tomar uma ágio interessante para frente. Não, eu não acho que o fechamento da curva, eu acho que a gente demorou demais, na verdade, para começar a precificar esse fechamento, para trazer para baixo, né? O mercado, a gente passou praticamente um semestre inteiro, que era para ter uma dissipação de risco, obviamente, né, por tudo que a gente viveu, politicamente, a parte fiscal brasileira, de novo, que é o que mais desancorou essas expectativas. E agora o mercado animou devido ao resultado do primeiro semestre. É claro, a gente não teve resultado de atividade completo ainda, mas só o primeiro trimestre já foi suficiente para compensar uma melhora e destacar o Brasil em relação aos seus pares da economia global, né? Isso nos ajudou a ter esse fechamento, vamos colocar assim, Cabral, de uma vez só, né? É o que parece, né? Mas porque demorou muito, né? Não é que foi de uma vez, demorou muito para acontecer. O que era para ter acontecido gradual, a gente teve muitos eventos de impacto que impediram que a gente reduzisse esse pedido de prêmio na curva, né? Então, realmente, acho que vai continuar caindo, acho que vai continuar fechando, acho que o mercado deu uma boa melhorada. O questionamento que a gente recebe muito, né? Agora é pré, eu acho que pré já é há muito tempo, né? Não tinha mais para onde os juros ir. Obviamente, a gente não sabia o quanto ia se estender, mas a gente passou por acho que eu não sei afirmar exatamente, mas eu acho que é um dos maiores prolongamentos que a gente tem na história, né? Se não o maior tempo que a gente ficou com a taxa extremamente alta, né? Nessa casa dos 13,75. Então, já é há muito tempo, né? Agora, com esse fechamento, está todo mundo preocupado. O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Tá na hora de olhar outro mercado, mas ainda assim, se a gente considerar uma taxa para 2024, digamos que a Selic fique em 9, abaixo dos 2 dígitos ali, ou que a gente tenha essa melhora no sentido de expansão do Banco Central para final e a gente fique com a taxa abaixo de 12, ainda assim é um mercado extremamente interessante e é preciso que a curva feche muito mais para que a gente que esse mercado perca o interesse, né? Então, fechou bastante, mas ainda precisa fechar mais, né? O Ari, tentando ler um pouco do copo meio vazio, até ontem a gente falou aqui no primeiro bloco sobre a possibilidade, a discussão em relação ao fim da existência do JCP. O que poderia ser notícia negativa dentro desse cenário? Por exemplo, vamos pegar aqui, não necessariamente a reforma tributária, mas, por exemplo, o JCP, pode ser até um impacto, de repente, ali para o sistema financeiro negativo para a questão de inflação. Os bancos, se tirar o JCP do nada e não tiver uma contrapartida, os bancos provavelmente vão repassar isso em tarifas, enfim. O que poderia ser o lado do copo meio vazio dentro de todo o cenário? Porque parece que a gente tem uma sucessão de notícias boas, que elas existem, mas só estão querendo ler notícias positivas, né? Então, o que poderia estragar um pouco essa festa, essa velocidade de queda de juros, de inflação, como a gente tem visto no curto prazo? Com certeza, essas medidas colocadas sem contrapartida, que é o grande problema do fiscal brasileiro, né? A falta de contrapartida, a falta de lastro,
mais claros, né? Um cálculo mais factível para absolutamente todas as pontas da proposta. A questão do juros sobre capital próprio já é uma discussão muito antiga, não veio agora, né? E toda vez que ele vem à tona, acontece essa movimentação do mercado alertar. Olha, é ruim, as empresas vão ter problema no curto prazo, então é necessário que seja apresentada uma proposta de como vocês vão ajustar a tributação inicial do serviço ou do produto para que a gente não incorra, né? Porque o juros sobre capital próprio nada mais é do que um benefício dado para que você melhore a margem de tal produto, de tal serviço, né? Ou seja, você está tirando uma eficiência dada e benefícios são criados por uma problemática. Então, você simplesmente tirar, você volta a ter aquela problemática à tona, né? E com certeza, ainda mais se tratando de banco, né? Acho que o setor que menos perde dinheiro é banco. Então, vai taxar em todos os serviços, vai ter esse repasse, né? E aí você também tem a questão do interesse do investidor em si, porque você começa a ter incerteza gera aversão a risco, e, por outro lado, você tem outra balança, que é a capacidade de geração de lucro dessas instituições, que também não deixa de ser interessante, né, Marcos? Então, ou seja, acho que o que causa mais estranheza e o que deixa o mercado com medo e que bate na ação é a aversão a risco, né? O mercado não gosta de incerteza. Então, se for pautado já com uma solução, né, uma narrativa em relação a trazer a eficiência para o setor, mas a retirada desse benefício, ok, acho que o mercado não deve precificar no curto prazo, obviamente, está fazendo uma mudança, mas deve dissipar ao longo. Agora, essa retirada desse benefício, com um repasse disso para o consumidor final, né, com certeza vai bater nas empresas inseridas nesse setor, sem dúvida. E a gente pode ter um prolongamento ainda mais desse cenário de baixo para as empresas, mais do que a gente esperava. E o setor financeiro, principalmente, que a gente fala de juros sobre capital próprio, a gente assimila bancos, mas a gente tem outros setores que dependem também dessa forma, né, de repasse para investidor. A gente vai ter um peso importante para o IBOV, né? Porque só banco já tem um impacto que consegue puxar o índice. Se a gente tem a somatória, praticamente vai deixar o índice à mercê de commodities. Qualquer movimentação lá fora, qualquer queda nesses ativos, a gente pode ver o IBOV recuar mais forte. Sair ali da marca dos 120 mil pontos que está buscando estabilização agora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós aqui da bancada compramos um chocolate e demos para você. Você ficou toda feliz com o chocolate, mas não abriu. Arcabouço está travado, reforma tributária travada, então ficou todo mundo feliz. Oba, mas nada está concreto, nada está assinado por Lula. Ou está parado no Senado, ou está parado na Câmara dos Deputados, ou tem uma férias no meio do caminho, ou tem recesso, ou tem tudo. Nós podemos ainda ter mostrengos para segundo semestre, isso sair deturpado para frente. Então, aquela comemoração, quando você abre um chocolate, não é suíço, é um horroroso no meio? Com certeza, Cabral. Isso é o que eu mais defendo no momento, né? Essa antecipação, essa animação toda, mas a festa ainda não acabou, o jogo não terminou, ninguém ganhou nada, né? A gente só deu o primeiro passo, né? Tudo bem, foi um grande avanço já sentir o que viria, né, o que seria a proposta, a primeira aprovação na Câmara, a mudança, as retiradas, os ajustes, o retorno para aprovação, mas digamos que a gente está na metade do caminho ainda, né? Se é que reforma tributária a gente chegou na metade, né? Então tem muita coisa. A gente teve a situação em que a votação do CARF atrasou assuntos que para nós seriam mais importantes, ou seja, colocando pautas que para o governo é mais importante. Você consegue sentir também um pouco da geopolítica acontecendo, né? Da questão de como o governo, sociedade, enfim, o que vem primeiro, o que realmente importa, né? A gente, às vezes, deixa passar isso despercebido ao longo do nosso dia, mas isso são pequenos sinais
que vão nos dando do que pode vir da agenda primeiro, né? O que realmente é importante, para quem é importante, quem que está votando. A gente tem a questão do Lira na Câmara, que está numa postura de vencedor, eu aprovo tudo, eu faço tudo, e a gente teve várias outras notícias que provando o incômodo disso em outros parlamentares. Então, o que dirá que realmente, quando a gente voltar, vai ser tão rápido quanto foi no início, porque já não está mais lá, né? Está indo para o Senado é uma outra história, o Pacheco é uma outra história. Será que vai ser na velocidade que a gente estima que a gente precisa, que o time foi a corrida, né, contra o tempo, foi o que colocou a corda no pescoço de todos eles ali, passa do jeito que está, vamos tentar de qualquer jeito, depois ajusta, depois arruma. Então, eles conseguiram, passaram do jeito que deu para passar, e agora a gente vai ter que começar a ajustar essa coisa. E nesse ajuste, você começa a colocar o dedo na colmeia, né? Algumas maiores, outras menores, mas, ou seja, o diálogo começa a ficar mais difícil, você começa a ter envolvimento de outras áreas da economia participando nesse momento, você começa a ter uma pressão maior de mercado. Então, assim, a parte mais fácil, que foi aprovar um texto base e que todo mundo achou que essa era a parte fácil, não é, né? Porque agora a gente vai trazer para detalhes e, uma vez para aprovação final, você tem que ter essas contrapartidas aprovadas, tá ali, porque senão você não tem proposta de nada, você não tem resolutiva de nada, você tem mais problema somado, né? E a reforma tributária, ela está fatiada. Então, ok, passou o arcabouço, que eu acho que deve ser o mais importante, porque você tem o reloginho correndo mais, você precisa dar uma posição, né, em relação ao próximo ano, enfim, tem mais coisas acontecendo que eles precisam correr com isso. Agora, a reforma tributária, a gente vai ter várias etapas, né? Essas várias etapas ainda tem uma novela para frente e nada claro, nada certo. E nada certo é o que gera incerteza para o mercado. Maravilha. Ariane, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo papo aqui com a gente. Volte sempre, um abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Ariane Benedito, economista RI da Ash Capital, aqui conosco, trazendo visões a respeito de vários assuntos muito importantes e relevantes, né? Indicadores que saíram hoje, cenário Petrobras, cenário também para várias companhias e, claro, né, toda essa expectativa com o começo do ciclo de cortes de juros. Bom, agora são 3h33, a gente vai para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. A parada é rapidinha. Fique aqui que o BMC Market volta já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos,
conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui no BMC Market, 3 horas e 37 minutos. Estamos ao vivo aqui, trazendo os principais destaques, as principais informações do mercado financeiro e o Ibovespa acelerando um pouquinho, né? Essas altas, a gente estava subindo 0,6, 0,7, já está com quase 1%, 122.468 pontos, puxado também por Vale e Petro, né? Como a gente vinha falando recentemente, desde o comecinho da nossa programação, a Vale já subindo praticamente 4%, 3,97%. E a Petrobras quase 2%, 1,90%, trazendo esse impulso, né? Bastante forte aí para o Ibovespa. Marcos Saravalli, Alexandre Cabral, a gente fala e refala de toda essa pujança, né, e expectativa por conta dos estímulos lá na China. Vale tem um pouquinho desse noticiário, né? Essa expectativa por mais estímulos na China, também tem aquela possibilidade de uma venda importante do setor de metais básicos da Vale, que acabaram animando os investidores da companhia, né? Eu sei que pode até parecer um pouco repetitivo, mas é um noticiário que está movimentando as expectativas e, consequentemente, quando a gente fala que a Vale sobe 4%, acaba puxando bastante o próprio Ibovespa como um todo também, né, Saravalli? Até aquela pergunta clássica, né, que sempre fazem, mas a Vale está barata, a Vale está cara, né, está na hora de comprar. A Vale continua um ativo extremamente descontado. Descontado, quando a gente chama assim, descontado pela geração de caixa que eles vão fazer agora, nesse trimestre. Ou nesse próximo trimestre. É difícil mudar completamente o minério de ferro agora no terceiro trimestre. A gente já está acompanhando. Então, pela geração de caixa, o papel está barato. Quer dizer que é para comprar? Já a gente fala um pouco sobre isso, né? Segundo, se eu somar, lembrando como é que é a metodologia, a gente viu semana passada, como é a metodologia de distribuição de dividendos da companhia. A geração de caixa menos o CAPEX, 30%. Fora isso, fora dividendo, você sempre tem que adicionar também as recompras, né? A Vale talvez seja uma das companhias mais ativas em programas de recompra, então você tem que adicionar isso. Por quê? Porque essas ações, usualmente, elas são canceladas, então você acaba gerando também um valor para o acionista. Você tem que considerar essa recompra ao longo do tempo. De novo, essas recompras estão abertas, geralmente ela anuncia quanto que ela fez, a maioria da Vale, ela acaba fazendo a totalidade, ou próximo à totalidade desse programa de recompra. É uma geração de valor para o acionista, tem que ser considerada ali como um provento também adicionado, como se estivesse usando o caixa da própria companhia para gerar um retorno adicional para o acionista. Tá? Então, tá barato? Tá. Assim como a Petro, outros ativos de commodities. Agora, eu acho que como o Felipe falou, no curto prazo, desses 65 para esses 72, a gente tem dois bons argumentos, né? São os argumentos que quase todos os dias a gente tem falado aqui no BMC News, que a China vai aumentar seus programas de estímulos, né? Então, isso está reagindo no minério de ferro? Tá, não é nenhum absurdo, mas a gente já vê o minério de ferro melhorando. E também, somando essa informação, é uma informação um pouco menor, mas também a venda de metais básicos, aí essa operação também que pode gerar um caixa adicional, até possivelmente uma distribuição adicional para a Vale. Então essa é a informação. Agora, no curto prazo, a gente tem mais argumentos para ver a Vale performando melhor. Então não é o resultado em si, acho que não tem surpresa o resultado em si. Vimos já os dados operacionais,
Mas agora a gente tem 2 catalisadores. Então, acordar todo dia pela manhã e ver o que a China está falando em relação a estímulos, porque o ativo continua super barato em relação à sua geração de caixa, em relação ao seu dividendo, a sua recompra, ao seu retorno para o acionista. Tá? Agora a gente acha que tem mais argumentos para continuar empurrando o papel para cima no curto prazo. Um dado curioso, eu não gosto de comemorar a desgraça dos outros não, porque eu tenho o maior trauma de o mundo à volta. Mas quem é um grande destaque de compra hoje, mas assim, disparado? De Vale. Da Vale. Não é o nosso Goldman. A própria. Se foi só o mesmo cliente, esse tomou-lhe um fumo. Mas tomou-lhe um fumo bonito, que ele vendeu a 67, a 66, a 68, ele não parava de vender. Preço médio de compra hoje, R$ 72,25. Cara, se foi o mesmo, maluco, se for o mesmo, o cara tá roxo. Perdeu muito dinheiro. Porque aqui não é um lotezinho, né? 151 milhões de reais até agora, maluco. Só 2 milhões e 100 mil quantidades. Vamos botar assim, 2 milhões de quantidades. Ele perdeu R$6, ele perdeu 12 milhões em 10 dias. Perder 12 milhões em 10 dias é grana. O cara tem que estar em tesouraria muito grande para isso não incomodar, mano. Na área dele, né? O limite dele, não da tesouraria como um todo, mas ele, como tesouraria, ele tem que estar num lugar muito grande para os 12 milhões dele não fazer nem cócegas. Ele perdeu 12 milhões, considerando que é o mesmo, não dá para saber. Mas, pô, lembra que eu falava, tá vendendo, o cara tá comprando e tá comprando desde o momento 1. Ele é líder desde a primeira boleta. Olha isso, olha o gráfico do dia inteiro. Desde a primeira boleta, desde que acabou o leilão, ele foi o que mais comprou no leilão. Ele é primeiro lugar o tempo inteiro. O segundo colocado é Merrill Lynch, comprando 80 milhões. E o terceiro é JP Morgan. Olha só, gringo da compra. Goldman, Merrill Lynch e JP Morgan da compra. Deixa eu ver quem está na venda da Vale. Espera aí, um minuto. Ver se é net gringo, né? Eita, mal. Pô. Eu sou muito mouse, maluco. Meu mundo sem mal. XP na venda, 130 milhões. XP é o outro que ganhou dinheiro. Que XP ganhou... provavelmente XP é o mundo operando, né? Mas a XP comprou, era a grande contraparte da Goldman em vários pregões. Então o cliente XP fez bonito aí. Ele comprou a 60 e pouco e se estiver desovando agora é 72. Mas com o vendedor só Credit Suisse e UBS, mas o volume pequenininho. O resto tudo é local. Ágora, Necton, BGC. Então o gringo comprando. Isso é bom, povo. Isso é bom pra caramba. Gringo de volta. Não sei se vocês viram, saiu o fluxo de gringo de sexta-feira. O maior fluxo de gringo para um vencimento de opções há 1 ano e meio. 1,5 bi? É. Num único dia. Num único dia. Teve um dia recente aí que foi 2 bi, não foi? Teve. O recorde foi esse ano. Aí. Em alguma data esse ano que eu te digo aqui. Gringo foi 2023. Mas mesmo assim... 2.989 no dia 11 de julho, é o recorde do ano. Foi o dia que saiu o IPCA junho, que veio menos 0,08. E agora, na sexta-feira, dia 21 de julho, 1,5 bi. Não está nem entre os 7, 8 maiores, deve ser o 10º maior. Mas a notícia boa é que é um pregão com... Esse ano nós já tivemos 7 vencimentos de opções. Janeiro até julho. Apenas 2 positivos, junho e julho. De janeiro a maio, o gringo só saiu do Brasil em dia de vencimento de opção. Em junho, 350 milhões e agora em julho, 1,5 bi. Então, notícia muito, muito boa. E na segunda-feira, que foi ontem, que podia realizar, a Bolsa subiu 0,9, eu acho. Isso que perdeu um pouquinho do fôlego no final, ali, do meio para o fim do pregão. Mas mesmo assim... E é interessante, Cabral, essa abordagem aí dessa vinda do gringo, né, 1,5 bi, e também esse 2 bi, né, que você falou no dia 11, porque no comecinho de julho a conversa era o gringo tá indo embora. Depois de junho ter sido um baita de um mês, né, uma alta expressiva na bolsa, entrada de dinheiro estrangeiro, que era até, vai ter o retorno do dinheiro estrangeiro. Julho começou com o dinheiro indo embora. E aí, apreensão, o pessoal ficou meio pé atrás, será que vai ser esse movimento de realização? A Bolsa vai voltar para os 100 mil de novo? Meu Deus, toda aquela história.
E pouquinho em pouquinho voltou, né, Saravalli? Deixa eu só dar uma estatística aqui. De 3 a 10 de julho, nós tivemos 6 pregões. Somando esses 6 pregões, gringo tirou da nossa bolsa 3.312. Só para comparar com outros meses, os 6 primeiros dias de maio foi o segundo que mais saiu. 1.100. O terceiro que mais saiu foi em janeiro, 95 milhões. Todos os demais meses, os 6 primeiros pregões foram positivos. Então eu concordo 100% contigo. Era aquele papo, caramba, gringo tá indo embora, não faz isso não. Aí até que dia 11 de julho ele falou, Brasil é maneiro, eu vou voltar. E voltou e não saiu mais. Foi só gastar um pouco no feriado dele, nas férias. 4 de julho, né? Gastou no feriado de 4 de julho. Comprou umas bombinhas. Liquidou o cartão e pronto. E agora já pode voltar. Tá de volta. A ganhar dinheiro. E a gente continua sendo 0,70% de gringo no mundo. 1,5 bi, não tá nem 5, né? Agora tá abaixo de... Tá 4,75, 4,80 o dólar. Não dá nem 300 e poucos milhões de dólares, né? 300 milhões, 312 milhões. Pô. A Apple, como é que é, Cabral? A Apple negocia. Vamos ver só a Apple agora, só para ficar com raiva, com ódio do mundo. Vamos ver só quanto a Apple está negociando agora, só para poder passar um ódio. Não, e fora que a gente brinca, mas o volume financeiro transacionado no Ibovespa agora nesse mês também está meio fraco, né? Está abaixo da média. Que efeito é esse, você vai na sua percepção? É meio férias mesmo? O pessoal não está querendo comprar muita coisa? Não, férias em todo sentido, porque o mercado de capitais também ele é todo interligado. Se a gente tem menos volume negociado no mundo todo, por conta do hemisfério norte, a gente também tem menos volatilidade histórica, também isso reduz um pouco as operações. Então, você pegar S&P 500, os outros índices, rotineiramente conhecido como um mês menos volátil. Então, espera-se, a gente já adianta aqui, pessoal, principalmente setembro e outubro costuma ser meses mais voláteis, né, dentro do ano, principalmente no S&P 500, isso aqui também não deve ser diferente. Então, menos volatilidade, também a gente tem menos ofertas, vamos dizer assim. Então, a gente vê um menos volume tanto de captações e praticamente 100 ofertas de IPOs acontecendo, né, ofertas de ações. O que a gente viu é um volume bom de follow-ons acontecendo e follow-ons bastante importantes. Agora, a sinalização, de repente, para o mês de agosto, embora a gente tenha o Copom, talvez seja aí sim que os investidores, analistas, vêm falando muito disso, né? Talvez tudo tenha se valorizado, né, de certa forma, né? Meio que num bloco. E agora a gente vai ter que ser muito seletivo nessa escolha dessa carteira. E acho que é importante a gente entender que na volta a gente tem uma janela positiva, né, depois da volta das férias do hemisfério norte, mas temos aumento de volatilidade naturalmente. Historicamente, agosto até novembro são meses mais voláteis para a Bolsa Americana e para a Bolsa Brasileira. Olha só, a Apple está negociando, se fosse a Apple, eu fechava o capital. 3.900. Cadê aqueles 11 bi, 10 bi, 8 bi, 9 bi? 3.900 está negociando a Apple hoje. Sai o resultado dessa semana, sei lá, férias. Todo mundo... Agora tem alguma coisa doida aqui, que eu vou falar o número para rolar debate, não para afirmar que é verdade. Tesla, 25 bilhões de volume. Sabe aquela impressão que tem número demais aqui? Tesla negociando 8 vezes que negociando a Apple. Eu não vi nada demais na Tesla essas últimas 24 horas. Teve notícia dela semana passada, mas não nas últimas 24 horas. E a Nvidia subindo 215% no ano. Eita, nós. A Tesla negociando quanto hoje? 24 bi 528. Nvidia subindo. Eu não estou afirmando que é, tá? Eu tô abismado com esse número. Eu acho que deve estar errado, mas... Sim, eu acho, mas não tenho certeza. Nvidia subindo no ano 214,5%. Eu cheguei a mostrar esse gráfico aqui, não? Desde o low, acho que a Nvidia subiu mais de 300%. Eu vi alguém na rede social, um gringo postando, que ele teve um retorno de 30 vezes em cima de Nvidia. Então, já viu, né? 30 vezes... É bastante coisa. Acho que tinham várias ações muito perto da máxima, das 52 semanas. E as duas maiores altas desde o low era
Facebook, né? Meta e NVIDIA. Nós temos dois números. Ela trabalhou muito tempo, até 2015, na casa de $5. Aí, se você considerar, ela foi, esticou que nem um doido até janeiro de 22. Aí deu uma mega afundada. Aí, se considerar de setembro de 22... nas últimas 52 semanas. De setembro de 22 é um parâmetro, porque ela fez um bom buraco. Eita, não quer ir por quê? Seta. Eu não quero mãozinha, eu quero seta, é isso. Então, de setembro de 22 para cá, eu sem mouse, eu sou meio cegueta, 300%. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Porque eu mexendo sem mouse, para mim, a coordenação não rola muito. Tá algo próximo de 300% de setembro para cá. Tá ruim? Tá bom. Tá bom, não dá para reclamar, não. Tá bom. 300 força, cara. E ela tem um gap no meio do nada, mano. Ela tem um gap monstro. Mas gigante em maio. Ela em maio saiu de $300 e um pregão para 377. Aí um pregão ela subiu 20% e ficou lá em cima. Para quem é grafista, que gap tem que ser fechado. E ela está $460. Não fala isso, não fala isso. Não fechou, porque é 300, foi para 377, agora está 460, não voltou a 300. Não volta mais. Não volta mais. É isso aí, então. Pessoal, a gente já está indo para o nosso derradeiro fim, enfim, para a consideração final. E queria, Cabral, que você, junto com a consideração final, falasse um pouquinho a respeito do leilão, que você citou en passant na conversa com a Ariane Benedito, e foi um leilão bom hoje, né? Foi, de novo, é chato dizer, mas são dados, de novo, o melhor leilão do ano. Então, que até eu tô pegando até agora. O melhor leilão até agora. Aí nada impede de semana que vem a gente ter de novo, só porque tá com pressa, aí o negócio não anda. Só porque está com pressa, vamos lá que eu não tenho o número de call. Minuto, sua ligação aqui, leilão NTNB. Então nós tivemos 3 leilões hoje, agosto 26, maio 33 e agosto 50. É aquele título que paga IPCA mais o cupom. Os 3 no menor taxa do ano. Só para vocês terem uma ideia, agosto 26, esse título ele foi negociado na virada do ano a 6,32. Está 5,28. Mas não ganhou pouco dinheiro, não. Mas ganhou muito dinheiro quem fez essa operação. O agosto 50, que dá mais dinheiro ainda, porque ele é mais longo, ele é mais sensível. O agosto 50, ele chegou a bater em março 6,5. Está 5,49. Então, foi um bom volume, foi o 6º maior volume do ano, considerando aí praticamente 7 meses fechado, com as menores taxas. Eu lembro lá atrás que eu falava, caramba, aproveitem que ainda está tendo taxa 6, quem sabe isso pode vir abaixo de 5. Agora eu não estou duvidando abaixo de 6, dessa taxa vir abaixo de 5, tá? 5,28, não duvido se trabalhar para 4,90, 4,80 até o final do ano. De verdade eu não duvido. Se trabalhar, aproveite enquanto é tempo. Se isso acontecer, é um fechamento grande, vai dar acima de CDI, acima de qualquer juros pós. Provocações aí. O pessoal tá falando, a gente vai, para terminar, a última inimizade, né? Tá chegando ao fim, vamos lá. Última inimizade, o pessoal procurando bolsa, procurando fundo imobiliário, mas nada como um IMAB, né? Para ter... IMAB, quando fecha, te deixa feliz. Fecha. Quando abre, você não sabe o rumo de casa, mano. Porque você faz uma conta de 37 anos, às vezes 40. Parar para pensar, você às vezes faz conta de 40 anos. Quando vence o título? 2060. Pô, para pensar, tua filha vai estar com 60 anos, a sua filha vai estar 20 anos mais velha do que vencer quando o filho vencer. Não, 40 anos, perdão, tem 23. Ela vai estar com 37 anos, ela vai estar da tua idade quando o título vencer. Que doido isso, é muito doido isso. Mas na teoria tem um vencimento, e a ação nem tem vencimento, tem. Isso é profundo. Não é? Filosófico. Senhores, ficamos por aqui então, hein? Corram, que ainda tem tempo ainda. Oportunidade. Sempre tem oportunidade. CNPI, Itaúsa, compra, vende ou não faz nada? Troca para Itaú, agora.
Agora? Aí sim, hein? Então já fazia ao vivo aqui. Eu gosto assim. Senhores, amanhã estaremos juntos. Amanhã, inclusive, um dia muito importante. Faremos uma cobertura especial aqui sobre a decisão do Fed, com o Jerome Powell falando, com comunicado, enfim, tudo ao longo do nosso BMC Market. Até amanhã, Marcos Saravalha. Até amanhã, Alexandre Cabral. Até amanhã, você que esteve aqui com a gente. Lembrando, amanhã, a partir das 12h30 da tarde, a gente tem o nosso BMC Market e o dia bastante importante, dia de decisão da política monetária lá nos Estados Unidos. Faremos uma cobertura especial aqui dentro do nosso BMC Market, claro, já estendendo para o closing também, com toda a comunicação, repercussão e entrevista do Jerome Powell. A gente vai ficando por aqui, volta amanhã a partir das 12h30 da tarde. Você fica agora com o closing. Carlo Caucci chegando aqui com os principais destaques nesse fechamento do mercado. Forte abraço, tchau, tchau.